Olá, alunos do terceiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos continuar com o assunto da aula passada. Na aula passada a gente começou a estudar o que é a luz, quais são as características da luz e o efeito da luz nos materiais. Na aula de hoje nós vamos continuar com esse mesmo assunto, efeitos da luz nos materiais, só que a gente vai compreender melhor a classificação dos objetos com relação a esse aspecto, certinho? Perfeito, vamos lá. Então, quem já tem essa atividade relacionada a esse assunto, efeito da luz nos materiais, já separa logo essa atividade. A gente vai utilizar no finalzinho da aula para responder. Quem não tem atividade, faz o mesmo sistema. Pede o celular da mãe, do pai emprestado, para tirar uma foto da atividade e depois, quando tiver um tempinho, você copia e responde no caderno. Combinado? Vamos lá! Então, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, ó, professores, é a habilidade 13, que diz o seguinte: classificar objetos do cotidiano em corpos opacos, translúcidos e transparentes, tá certo? Então, o intuito da aula de hoje é a gente aprender a diferença entre essas três características para classificar os objetos ao nosso redor. Então, para a gente iniciar, eu quero que vocês observem essa imagem aí, ó. Temos três imagens. Dessas três imagens, você consegue classificar os objetos de acordo com a interação com a luz? Nós já vimos isso na aula passada. Nós vimos que tem os corpos opacos, os translúcidos e os transparentes. Eu acho que o transparente é o mais fácil. Qual dessas três imagens está mostrando algo que seja transparente? É aqui, ó, na primeira, que tem o vidro da janela. Nessa primeira imagem mostra um vidro. Um vidro, a gente sabe que ele é transparente, a gente consegue enxergar por trás dele. Já o que é um corpo opaco e translúcido, você lembra? Vamos já compreender melhor. Porque podemos ver atrás de uma janela de vidro, mas não através da parede de tijolos. Por que eu consigo ver o gatinho aqui, ó, todinho, que ele está atrás de uma janela de vidro, mas eu não consigo ver o gatinho que está aqui, ó, todo ele? Porque uma parte está para fora, uma parte está atrás de uma parede. Por que tem isso? Vamos compreender também na aula de hoje. Vamos lá? Então, nós vimos o quê? Que é a presença de luz nos ambientes que possibilita os seres humanos enxergar o que está à nossa volta. Então, quando tem luz, nós enxergamos os objetos, mas quando não tem, fica tudo escuro e a gente não consegue enxergar nada, porque os nossos olhos, eles captam a luz. Se não há luz, não há imagem a ser formada. Os materiais e a luz. Isso ocorre por quê? Para que possamos ver os objetos, a luz tem de chegar a eles e ser rebatida, refletida e então chegar aos nossos olhos. Então, para a gente conseguir ver um objeto, como mostra na imagem, a luz, que é esse feixe amarelo, tem que incidir sobre esse objeto. Dessa forma, a luz que incide sobre ele, uma parte vai ser absorvida e a outra parte vai ser refletida. E essa luz que é refletida é captada pelos nossos olhos quando a gente direciona o olhar para esse objeto. Ao chegar nos nossos olhos, a luz vai ser processada pelo nosso cérebro para formar a imagem com as cores que ela apresenta. Nesse caso aí do lápis, vai mostrar a pontinha preta do lápis, a parte amarela do corpo do lápis e a borracha na cor de rosa. Então, nós só conseguimos enxergar as cores, os contornos dos objetos, porque a luz incide sobre eles e esses objetos refletem parte da luz. Vocês lembram da aula passada que a gente viu que quando um objeto tem determinada cor, é porque ele está refletindo aquela cor. No caso aqui, o lápis, o corpo do lápis é amarelo, então ele está absorvendo todas as outras cores, que é a da luz branca, que a gente viu que a luz branca é formada por todas as cores, e está refletindo a cor amarela. Por isso que nós enxergamos ele, nesse caso aí, na cor amarela. A luz pode se propagar em outros meios.
Três situações podem ocorrer quando a luz se propaga atingindo o material. Então, a luz ela se propaga em vários meios, em vários materiais. E dependendo desse material, ela vai ter uma interação diferente. Então, a luz ela pode atravessar o material, como a gente vê aqui na imagem 1. Então, quando tem um material que ele tem uma determinada característica, que a gente vai já compreender melhor, essa luz vai atravessar ele, vai bater e atravessa sem nenhuma modificação na sua direção ou em quantidade de luz. Então, veja que os três feixes de luz aqui, ó, atravessaram. Outra situação que pode ocorrer se o material tiver outra característica é a luz ser absorvida. Então, tem alguns materiais que vão absorver toda essa luz que incide sobre ele. Não reflete e não atravessa, ele absorve essa luz. E outra característica que nós podemos ter dos materiais é que esse material reflita toda a luz que incida sobre ele, certinho? Então, a luz, ela interage com os materiais de diversas formas, dependendo do que esse material é feito. Na maioria dos casos, parte da luz é refletida e a outra parte é absorvida. Então, nesses objetos que nós enxergamos, que vocês estão enxergando aí à sua volta, o que é que ocorre? A luz incide sobre esse objeto, parte dessa luz vai ser absorvida por esse objeto e a outra parte vai ser refletida. Isso que ocorre na maioria dos objetos que nós temos. E lembre que a luz do Sol, por exemplo, ela é formada por todas as cores, por isso que ela tem esse aspecto branco. Quando ela incide sobre um objeto, o que é que vai ocorrer? Esse objeto vai absorver todas as cores, mas vai refletir apenas uma. Nesse caso aqui é a luz verde. Quando ele reflete essa luz verde, nós enxergamos eles na cor verde. E quando é aqui na flor, que tem a cor vermelha, vai absorver todas as cores e vai refletir apenas a cor vermelha, certinho? Então, a maioria dos objetos tem essa característica de absorver parte da luz e refletir apenas um pouco. O que enxergamos de um objeto depende da quantidade de luz que reflete nos nossos olhos, tá certo? Então, nós temos esses casos aqui, ó. Quando o objeto ele tem a superfície branca, o que é que acontece com ele? A luz vai incidir e ele vai refletir toda a luz que incide sobre ele. Então, quando eu tenho um objeto branco, uma folha de papel que é branca, o que é que acontece? Toda a luz que incide naquela folha de papel é refletida, por isso que nós temos essa cor branca. Mas quando eu tenho uma cartolina preta, o que é que acontece com a luz? Toda a luz que incide sobre essa cartolina preta vai ser o quê? Absorvida, não vai ser refletida nenhuma cor. Então, a gente tem essa percepção de cor preta, porque nenhuma luz vai ser refletida. E se a gente tiver uma superfície de alguma cor, por exemplo, a vermelha, quer dizer o quê? Que essa superfície vai incidir sobre ela todas as cores da luz branca e vai ser refletida apenas a luz vermelha, dando esse aspecto de vermelha. Então, a gente tem essas características dos objetos. Então, se aí do lado de vocês tiver, por exemplo, um objeto rosa, quer dizer que ele está absorvendo todas as outras cores e refletindo apenas a cor rosa. Por isso que nós enxergamos ele na cor rosa. Se tem um objeto branco, quer dizer que esse objeto está recebendo todas as cores e refletindo todas as cores. Por isso que tem a cor branca. E se você tiver algum objeto na cor preta, quer dizer que ele está absorvendo todas as cores que incidem sobre ele, absorvendo toda a luz que incide sobre ele e não reflete nenhuma. Por isso que ele tem essa cor preta. Compreendido um pouquinho sobre isso? Perfeito. De acordo com o modo como interage com a luz, os materiais podem ser classificados como opacos, translúcidos e transparentes. E é o que a gente vai ver, o intuito da aula de hoje é esse, a gente conseguir diferenciar. Nós já vimos na aula passada que
No corpo transparente, a luz atravessa ele sem nenhum empecilho, sem nenhum obstáculo. A luz que incide, ela atravessa. Por isso que nós conseguimos enxergar através de objetos transparentes. Já no objeto translúcido, o que é que ocorre? A luz vai incidir sobre ele, só que ela vai atravessar, ó, os raios de luz aqui, ó, todos tortos, sem uma direção certa. E isso vai prejudicar o que, ó? Na nitidez da imagem. E no corpo opaco, ele não vai atravessar essa luz. A luz que incide sobre ele ou vai ser totalmente absorvida ou vai ser refletida. Compreendido? Então vamos lá. Objetos opacos. Tem a característica de absorver uma parte da luz e refletir a outra parte. Por isso, não enxergamos o que está atrás deles. Também por isso, eles formam sombras. Então, os corpos opacos, eles têm a característica de que parte da luz que vai incidir sobre ele será absorvida e a outra parte vai ser refletida. Por exemplo, esse pedaço de madeira aí. Essa madeira, quando eu incido luz sobre ela, parte da luz vai ser absorvida e a outra parte vai ser refletida, que vai dar aquelas cores que a madeira possui. E vejam que nenhum feixe de luz atravessa. Se não atravessa, eu não tenho a capacidade de enxergar através desse objeto. Por isso que ele é chamado de corpo opaco. É a mesma coisa que eu mostrei lá na primeira imagem do questionamento. A parede aí, ó, tá mostrando metade do gatinho e a outra metade está atrás da parede. Por que que não dá para enxergar a outra metade do gatinho? Porque o material que é feito essa parede é um material que tem a característica de ser opaco. Ele absorve parte da luz e reflete a outra parte, mas nenhuma atravessa ele. Se a luz não atravessa, eu não consigo enxergar através desse objeto opaco. Exemplos de materiais opacos do nosso dia a dia. Então, a gente tem o papelão. Eu tenho uma caixa de papelão, se eu tiver algo dentro, não tem como eu saber o que tem. Eu só vou descobrir se eu abrir essa caixa, porque o papelão é um material opaco. A madeira, mesma coisa. A madeira não permite que a luz atravesse. Então, eu não consigo enxergar através dela. Como eu tenho aqui essa cerca, eu não enxergo através, mas no pedaço que não tem cerca, eu consigo enxergar o que tem atrás da cerca. Tijolo, cimento, também a mesma característica, é um material opaco, eu não enxergo o que tem por trás dele, porque a luz não o atravessa. E o metal também é um material opaco, eu não enxergo o que tem dentro dessa panela, porque ela está fechada, feita de um material metálico que tem a característica de ser opaco. Então, eu não enxergo através desses materiais, porque a luz não os atravessa. Certinho? Entenderam que é um corpo opaco? Perfeito. Então, vamos ver o próximo, que são os corpos transparentes. Os corpos transparentes deixam a luz passar sem interferir muito na direção dela. Por isso, podemos enxergar através dos materiais transparentes. Então, o que é que acontece quando eu jogo luz no material transparente? Toda a luz que vai incidir sobre ele vai o quê? Atravessar. Ele não absorve e ele não reflete. Ele deixa a luz passar por ele. Quando ele deixa essa luz passar, vai dar a característica dele ser transparente, da gente enxergar através dele, como é o caso do vidro. Por isso que naquela primeira imagem eu falei para vocês, ó, o vidro da janela ele é transparente, porque ele deixa a luz atravessá-lo. Dessa forma nós conseguimos ver a imagem de algo que está atrás dessa janela de vidro. Então a gente consegue enxergar o gatinho ali todinho, completo. Vamos ver outros exemplos de materiais transparentes que a gente vê no dia a dia. A água é um meio transparente. Então, a água, quando ela está limpa, se ela não estiver com
areia ou terra suspensa, a água é um meio transparente, a gente consegue enxergar através dela, como mostra aqui na primeira imagem, ó. A pessoa tirou uma foto, aqui está mostrando a parte do céu e aqui, ó, a parte da água. A parte que tem água, dá pra gente ver com perfeição o fundo, né, a areia, e dá pra gente ver, ó, a pessoa nadando com perfeição, porque a água é um meio transparente. A água deixa a luz atravessá-la, dessa forma a gente consegue enxergar a imagem perfeitamente. Outro material também transparente muito comum é o vidro. O vidro é um meio transparente. A luz que é incidida sobre ele atravessa sem nenhuma dificuldade. Dessa forma a gente consegue enxergar o que tem através dele, né? Outro meio transparente é o ar, como mostra aqui, ó, o vento, que é o ar em movimento, é um meio transparente, por isso que a gente consegue enxergar tudo que está à nossa volta, mesmo tendo o ar por todo o meio. Papel celofane também é um meio transparente, como vem mostrando aqui nessa embalagem, que é feita desse papel transparente, desse plástico transparente, que tem a característica de deixar a luz atravessar. E outro material também muito comum é o acrílico, que é o que é feito essas caixinhas aqui, ó. O acrílico é um plástico também mais resistente, que ele tem essa característica de ser transparente, então a gente consegue enxergar o que tem dentro da caixinha. Veja como é diferente da caixa de papelão, a gente não enxerga nada. Já na caixinha de acrílico, que é um meio transparente, a gente consegue enxergar o que tem dentro, né? Então vejam que a característica dos objetos transparentes é a gente enxergar através dele. E a gente enxerga com nitidez, com a imagem perfeita, sem nenhum desfoque. E por último, os meios translúcidos. Os meios translúcidos deixam os raios de luz passar, mas afeta a direção deles, de forma que não se pode ver com clareza o que está do outro lado. Então a gente viu que o meio opaco, a luz bate e é refletida. O meio transparente, a luz bate e atravessa sem nenhuma dificuldade. E o meio translúcido, a luz bate, atravessa, mas ela tem o quê? Um desfoque, tem uma direção afetada dos feixes de luz. Então, ó, essa luz, esse feixe de luz incidiu aqui, mas ele subiu. Já esse outro incidiu aqui e desceu. Então, a luz ela vai ser mudada de direção quando interage com o meio translúcido. E isso vai provocar o quê? A imagem que vai ser formada vai ser uma imagem sem nitidez, uma imagem desfocada, como mostra ali, ó, a imagem, que é um box de banheiro. Box de banheiro geralmente é feito de um material fosco. E esse vidro fosco tem a característica de que, quando a luz incide sobre ele, ele vai fazer com que os feixes de luz tomem direções diferentes, fazendo com que a imagem que eu tenha seja uma imagem desfocada. Compreendido o meio translúcido? Perfeito. Então vamos ver alguns exemplos de materiais translúcidos do nosso dia a dia. O vidro fosco, como eu acabei de falar, né, que é feito algumas janelas, box de banheiro, divisões de escritório. Eu consigo ver que tem algo atrás desse vidro, mas eu não tenho uma imagem nítida, uma imagem clara, uma imagem com todos os detalhes, tá certo? Por quê? Porque a luz atravessa, mas ela vai atravessar com direções diferentes. Esse meio translúcido faz com que a luz tome direções diferentes, fazendo com que a imagem fique desfocada. Outro exemplo de material translúcido é o papel vegetal, também chamado de papel manteiga em alguns locais. O papel manteiga ele tem essa característica, ele deixa um pouco da luz passar, mas vai passar de forma dificultosa, então a imagem é uma imagem não tão nítida assim. E outro exemplo, as sacolas plásticas. A maioria das sacolas plásticas são feitas de material translúcido. Eu vejo que tem algo dentro da sacola, mas eu não tenho os detalhes dessa imagem. Eu não consigo ler, por exemplo, o rótulo do produto que está dentro de uma sacola, porque a luz vai ser direcionada de uma forma diferente e vai ter o desfoque da imagem. Não vai formar uma imagem clara, mas eu consigo ver que tem algo dentro.
Certinho? Compreendido? Perfeito. Então, a gente já viu também isso, que a luz vai ter uma interação com a sombra. Então, a sombra é uma região escura, resultado de quando um material opaco é colocado no caminho da luz. Então, aqui eu tenho um objeto opaco que não deixa a luz passar, e quando ele fica em frente à luz, ao foco da luz, o que é que vai ocorrer? Ele vai projetar uma sombra, que é uma área escura, sem luz. Compreendido? Já os materiais translúcidos, eles formam um pouco de sombra, e os materiais transparentes não formam sombra, justamente porque ele deixa a luz passar de forma igual, então não vai ter a projeção de sombra. Então vamos praticar com a atividade relacionada a esse assunto. Vamos lá? Então, primeira questão fala o seguinte, ó. Complete as frases com as palavras que faltam. As palavras são opaco, transparente e translúcido. Os materiais que permitem ver através deles se denominam qual? Hein, gente? Qual é o material que eu consigo ver através dele? É o opaco, o transparente ou o translúcido? O transparente, esse é o mais fácil que tem. É o transparente. O transparente eu consigo ver através dele. Eu consigo ver através de um vidro, de um acrílico, do ar, porque são meios transparentes. Os materiais que permitem ver um pouco através deles são nomeados de opacos ou translúcidos. Qual é o material que eu consigo ver, mas de uma forma dificultosa através dele? Ver um pouco através dele? Qual é? É o opaco ou o translúcido? O translúcido, né? O opaco eu não consigo enxergar através dele. Então, letra B eu completo com translúcido. E os materiais que não permitem ver através deles são os opacos. Então, a gente vai completar nessa sequência. Letra A com transparente, letra B com translúcido e letra C com opaco. Certinho? 30 segundinhos para conferir se acertou. E quem não tem atividade, tirar uma foto. Certinho, conferido, tirou uma foto quem não tem atividade. Então vamos para a próxima. Segunda questão. Observe os objetos abaixo e marque um X na classificação correta. Então a gente vai olhar os objetos e vai dizer se o objeto é opaco, transparente ou translúcido, de acordo com as características que ele tem com a interação com a luz. Então, primeiro aqui, ó, nós vamos olhar para a lente dessa lupa. A lente de uma lupa é como se fosse um óculos ampliado. Essa lente, ela é feita de que material, gente, geralmente? É de vidro. E esse vidro, quando a gente olha através dele, a gente vai ter uma imagem nítida, uma imagem clara ou uma imagem desfocada? Imagem clara, né? A lupa serve para ampliar, para aumentar o tamanho de algum objeto que a gente quer analisar. E esse objeto a gente tem que ver de forma clara. Então, a lente da lupa é formada por um material opaco, transparente ou translúcido? Por um material que é transparente, porque eu consigo enxergar com nitidez através desse material, dessa lente. Então, é um material transparente. Compreendido? Ótimo. Vamos para a letra B. Aqui nós temos uma mesa. Essa mesa é feita de que material? Madeira, né? Essa madeira, eu consigo enxergar através dela? Não, né? Então, não é transparente. Eu consigo enxergar de uma forma dificultosa através dela? Também não. Então, não é translúcido. Então, só sobrou a opção opaca. Então, a mesa de madeira é opaco. Por que que ela é opaca, gente? Me responda. Eu não consigo enxergar porque a luz que incide sobre a madeira vai ser o quê? Parte absorvida e parte refletida. Nenhuma luz atravessa a madeira, então eu não consigo enxergar através da madeira. Então, a letra B, nós vamos marcar
A opção opaco, porque ela não permite que enxergamos através dela. Na letra C, observe a imagem, a gente tem uma janela feita de um vitral, que são essas pecinhas de vidro que encaixadas formam a imagem. Esse vitral aí, ó, observe, dá para enxergar através dele? Dá. É de forma nítida? Não, né? Então, qual é a opção que eu vou marcar? Opaco? Não, porque opaco é um objeto que eu não enxergo através dele. Eu estou vendo que através dele tem uma fonte de luz, então dá para eu enxergar, então não vamos marcar opaco. É transparente? Não, porque eu não tenho a nitidez do que está atrás desse vitral, então não é transparente. Então só pode ser o quê? Translúcido, certinho? Então vamos marcar a letra C, translúcido. Próximo, letra D, aqui eu tenho uma cortina. Eu consigo enxergar através da cortina? Não, então é o quê? Translúcido, dá para enxergar, mas não de forma nítida. Aqui na letra E, eu tenho uma janela de vidro. Dá para enxergar através? Dá. Então vai ser o quê? Transparente. E na letra F, não dá para enxergar atrás desse muro. Então vai ser o quê? Opaco. Certinho? Compreendido? Perfeito. Então a sequência seria essa da letra D, E e F. O copo de vidro é o quê? Transparente. Então vamos marcar transparente. A porta de madeira, nós vimos que é um material que opaco. O livro é feito de um papel resistente e grosso, então vai ser o quê? Também opaco. E a última lá é uma janela, uma porta de vidro, só que eu não tenho uma nitidez, então vai ser o quê? Translúcido. Então a sequência da letra G, H, I e J é essa. Certinho? Compreendido? Corrigido? Perfeito. Então vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente relembrou que a luz interage com os objetos e dependendo do objeto nós vamos ter o quê? Objetos opacos, que não deixam a luz atravessar, objetos transparentes, que toda a luz o atravessa, e objetos translúcidos, que são aqueles que a luz atravessa, mas de uma forma dificultosa, formando uma imagem sem nitidez. Certinho? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham compreendido um pouquinho sobre esse assunto e até a próxima. Tchau!